Olá, alunos, paz seja com todos. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para terminarmos hoje, com a graça de Deus, né, essa nossa disciplina. Nós estamos aí ainda com 2 capítulos, mas que são bem curtos, no caso o capítulo 6 e o 7, e nós vamos hoje então terminar esse nosso assunto, essa nossa disciplina de hermenêutica, ok? Eu espero em Deus que as outras 5 aulas tenham sido de grande proveito para você. Eu espero em Deus que você tenha crescido nesse espaço de tempo e que tenha sido bom para você tanto quanto foi para nós, ok? Que Deus nos abençoe e nos dê graça para concluirmos isso, né, de uma maneira muito aproveitativa, amém? Então vamos lá, hoje nós vamos estudar recursos retóricos, capítulo 6, e depois no 7, exegese e os seus aplicativos, ok? Então vamos lá. Recursos retóricos. Nesse capítulo nós veremos os vários recursos retóricos que são empregados pelos autores sagrados na composição dos textos da Bíblia, como meios de expressarem os seus pensamentos e as suas ideias, ok? Então nós vemos que a Bíblia, ela é repleta de recursos retóricos, e nós, à medida que nós formos aqui entendendo e lendo, nós vamos também saber que nós usamos também no nosso dia a dia para nos expressar. Nós estamos sempre usando também recursos retóricos, certo? Ou seja, linguagens de comunicação, de expressão, né? Figuras de linguagem, nós usamos o tempo todo. E conforme nós formos discorrendo aqui sobre esses recursos dentro da palavra de Deus, nós vamos entender que é uma prática comum para nós, mesmo na nossa vida secular, no nosso dia a dia e também na igreja, né? Quando ouvimos uma palavra ou como temos que pregar uma palavra, ok? Então vamos lá. Figuras de linguagem, que são recursos que usam símbolos que às vezes são objetos, fatos, linguagem e etc., para tornar mais eficiente a comunicação de uma ideia. Inclusive, gente, isso é tão comum, a Bíblia é tão carregada desses recursos, né, retóricos ou figuras de linguagem, que já existe hoje, tá? Nós temos ciência de que já existe hoje um dicionário inteirinho dedicado às imagens bíblicas e figuras de linguagem, né? Quem disse isso foi um escritor, provavelmente americano, que tem um livro que chama-se A Espiral da Hermenêutica, e o nome dele é Grant Osborne. Então, ele que nos falou, né, desse dicionário, que realmente interessa aquele que precisa usar a Bíblia e com a finalidade de pregar, de fazer exposições, né, de ensinar a palavra de Deus. Mas vamos lá. Então, a primeira figura de linguagem que nós vamos ver é a metáfora. E você já deve ter ouvido muito falar de metáfora. Você já deve ter usado esta figura de linguagem, né? São termos de uma analogia de 2 objetos ou fatos que trazem entre si a mesma propriedade. Nós temos aqui um exemplo, né, de Jesus, no livro de João, capítulo 15, verso 1, no Evangelho de João 15, 1, nós vemos aqui Jesus se comparando com a videira, né? Ele está dizendo, eu sou a videira verdadeira, né? Na realidade, aqui, Jesus está querendo dizer que ele possui as mesmas propriedades daquela planta. É próprio da videira tronco servir aos galhos, como a seiva vitalizante, para que produzam frutos, tá? Então nós vemos aqui Jesus dizendo, eu sou a videira verdadeira. Na realidade ele não estava dizendo literalmente, eu sou uma árvore. É uma figura de linguagem, né? Ele estava se comparando com aquela árvore, dizendo quais são as suas propriedades e dizendo o que ela faz, no caso o que faria conosco, galhos da videira, né? Que enquanto crentes nós somos os galhos
E os galhos possuem a propriedade de frutificar com a força que vem da videira. Nós, os crentes, somos os ramos. E Jesus também afirma que ele é a porta. Outra figura de linguagem, metáfora, né? João 10, verso 9. Quando Jesus diz, eu sou a porta, né? E aquele que entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem, né? Então nós vemos aqui Jesus se declarando a porta. Depois nós vemos Jesus em João ainda, Evangelho de João 14,6, dizendo, eu sou o caminho, né? Então Jesus queria dizer o que com essa figura de linguagem, né? Eu sou a videira, você é o galho, né? Ele não disse só apenas que ele era a videira, ele nos coloca como galhos da videira. Então, olha, você tem que estar ligado em mim. Ele queria dizer isso. Não tem meio de você produzir nada, não tem meio de você produzir fruto, não tem meio de você ter uma vida com êxito na minha presença, se você não estiver ligadinho em mim, recebendo daquilo que eu te dou todos os dias, né? E aqui ele diz, eu sou a porta. E a porta é o quê? É uma passagem. Não tem como nós irmos a Deus se não entrarmos por Jesus, né? Jesus usou esta figura de linguagem, né? No caso, esta metáfora. Eu sou o caminho. O que Jesus queria dizer? Não tem como você ir a Deus se não andar por mim, se não for por mim, se não for por meu intermédio, né? E depois Jesus ainda diz, eu sou o bom pastor, né? E se nós formos julgar isso ao pé da letra, Jesus era o quê? Carpinteiro. O ofício dele era carpintaria. Nós nunca vemos na Bíblia Jesus cuidando de ovelhas, mas era uma figura de linguagem, era uma metáfora. Por quê? Porque assim como um bom pastor faz com seu rebanho, Jesus faz conosco. Jesus faz com aqueles que quiserem ouvir a sua voz e segui-lo. Ok? Então, o que ele faria conosco? Ele nos levaria por pastos verdes, por águas tranquilas, ele nos colocaria no lugar de abrigo, ele cuidaria de nós o tempo todo, nos cuidaria dos perigos do leão, do urso, do lobo, né? Ele estaria sempre atento a nós, aos nossos cuidados, cuidando de nós. E quando alguém, por acaso, não ouvisse direito a sua voz e se perdesse pelo caminho, o que ele disse? Eu vou deixar as 99 guardadas num lugar seguro e vou voltar e vou buscar você até te encontrar, te colocar nos ombros, te limpar, curar a tua ferida e te devolver em segurança ao aprisco, ao rebanho. E aí cabe a quem? A nós, ovelhas do nosso bom pastor, ouvirmos a sua voz e seguirmos a ele, certo? Então nós vemos que é uma figura de linguagem, né? Uma metáfora, eu sou o bom pastor. Ele também diz, eu sou a luz do mundo, né? E nós vemos o que? Jesus como quem? A luz do mundo, aquele que clareia o nosso caminho, né? E ele disse, quem me segue não vai andar em treva. Você já experimentou andar na escuridão? Ainda que seja num lugar conhecido, você está sujeito a tropeçar, você está sujeito a cair, a se machucar, a se ferir, você está sujeito a de repente esbarrar em coisas, derrubar coisas, se acidentar. Assim também nós, quando dizemos ser cristãos ou crentes e andamos longe da luz que é Jesus, né? Quando nós distanciamos do nosso Senhor Jesus, nós então começamos a errar, começamos a tropeçar, começamos a cair. Por quê? Porque estamos longe da luz. Mas Jesus estava usando aqui uma figura de linguagem quando diz, eu sou a luz do mundo. Depois ele se diz, eu sou o pão vivo, em João 6,51. Aquele que realmente mata a nossa fome. E não apenas a fome natural, mas a fome espiritual, certo? Aquela que alimenta, é aquele que alimenta a nossa alma, é aquele que supre a nossa necessidade espiritual. Então ele é o pão vivo, o pão verdadeiro, pão que quando você se alimenta dele, você vai viver eternamente.
por isso o pão vivo, porque te leva para a vida eterna, te sustenta para alcançar a vida eterna. E depois, sobre os crentes, ele disse: vocês são o sal da terra. Mateus 5,13. Metáforas, figura de linguagem. E que quer dizer o quê? Que enquanto sal dessa terra, nós estamos aqui para fazer diferença, para dar sabor àquilo que é sem graça, aquilo que é sem gosto, aquilo que não dá prazer. Nós então estamos aqui para dar sabor, nós estamos aqui para conservar. É uma outra finalidade do sal, né? O que ele faz? Ele conserva algo para que não se estrague. O sal é conservante. Então, nós estamos aqui para conservarmos o quê? Aquilo que o Senhor falou, é para fazermos valer o que Jesus ensinou, ok? E dar graça à vida daqueles que estão sem graça neste mundo. Então, essa é a finalidade do sal, e ele faz a diferença, ele dá sabor, ele traz alegria, ele traz contentamento. Então, nós somos, enquanto crentes, o sal da terra. Mateus 5, 13 e 14, foi isso que Jesus disse sobre nós, os crentes, usando metáforas, figuras de linguagem. Segunda figura de linguagem que nós vamos ver hoje, metonímia. Parece trava-língua, né? Metonímia. E o que é metonímia? É o emprego de um objeto por palavra que designa outro objeto que tem como o primeiro uma relação de causa e efeito. Um exemplo: trabalho e resultado, recipiente e conteúdo, lugar e produto, matéria e objeto, autor e obra, né? Então, isto é metonímia, uma figura de linguagem. E nós vamos ver aí alguns exemplos, né? Quando, por exemplo, Jesus afirma que Pedro não teria parte com ele se não lhe deixasse lavar os pés. Nós vimos isso já no finalzinho, pouco antes de Jesus morrer. Ele estava dando as suas últimas lições aos seus discípulos antes de ir para a cruz. E chega o dia da grande ceia e ele então vai lavar os pés dos discípulos, né? Ele estava ensinando uma lição poderosa ali, né? Porque eles estavam no meio de um debate, eles estavam perguntando entre si, disputando e debatendo quem ficaria no lugar de Jesus, já que Jesus tinha dito para eles que ele estaria partindo, ele estava chegando a hora dele sair de cena. Então eles ficaram perguntando quem vai liderar, quem será entre nós o mais importante. E Jesus, percebendo aquilo, ensinou uma lição prática: se levanta da mesa, despe a sua roupa, se envolve numa toalha, deita água numa bacia e vem fazer a tarefa que um empregado raso, um escravo fazia. Era um serviço do mais humilde, era lavar os pés dos discípulos, né, ou daqueles que chegassem em casa. Era uma gentileza que aquela cultura oferecia, já que se andavam a pé e de sandálias abertas e num chão tão seco, poeirento, né, da região desértica. Então Jesus deita água na bacia, qualquer um deles poderia fazer aquilo, mas o Senhor vem lavando os pés aos discípulos. Isso chocou eles. Isso deixou eles impactados com a reação de Jesus, tomando o lugar de servo, de escravo, do mais humilde da casa. E aí, quando chega na vez de Pedro, turrão, teimoso como era, encolhe os pés para trás e diz: o Senhor de maneira nenhuma vai me lavar os pés, porque eu reconheço que tu és Senhor e eu sou menor do que o Senhor. E Jesus olha para ele e disse: Pedro, se você não me deixar lavar os teus pés, de maneira nenhuma você vai ter parte comigo. E o Pedro, naquele momento, quando ouve aquilo, diz: não, Senhor, pelo amor de Deus, então lava a cabeça, lava as mãos, lava tudo, lave o corpo inteiro, porque a última coisa que eu quero é deixar de ter parte contigo. E Jesus, naquela hora, ele estava ensinando uma lição a Pedro. Ele não estava falando da lavagem dos pés em si, não era isso que significava ter parte com Jesus, mas o Senhor estava ensinando uma lição sobre a purificação dos seus corações. O Senhor estava querendo dizer a eles: olha, vocês têm que ser puros de coração. Vocês ainda estão cheios de orgulhos, vocês ainda estão cheios de porfia, de disputas, querendo saber quem é o maior, quem vai tomar o meu lugar, quem vai...
Então Jesus estava dizendo que era importante que fossem purificados por dentro, certo? Então a lavagem dos pés simbolizava, junto com aquela lição que Jesus estava dando, a limpeza e a purificação da alma. No outro verso, nós lemos: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de 1 João, capítulo 1, verso 7. O autor não está se referindo à substância do sangue em si, mas ele está se referindo à morte expiatória realizada na cruz. Vocês se lembram de João 4? De onde nós tiramos a nossa ilha de estudos, a nossa perícope, desde do segundo capítulo que nós estudamos, onde fala Jesus falando com a samaritana: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E a samaritana, depressa, pensando na água comum, ela disse: então me dá dessa água, Senhor, quero beber dela, porque eu tenho um trabalho de vir aqui, quando eu não queria vir. E aí Jesus não estava falando da água natural, que tira a sede do corpo, mas ele estava falando da vida eterna, cuja água viva era ele próprio. Mulher, se você me conhecer, se você experimentar do que eu posso te dar, da água que eu tenho para você, você não vai ter mais sede. Então, Jesus estava se referindo, usando aqui metonímia, ele estava se referindo à água viva. Ele não estava falando de coisas naturais, embora ele usasse este recurso, né, de figura de linguagem para se expressar, ok? Nós vamos lá. Uma outra figura de linguagem é sinédoque, é a substituição da parte pelo todo e vice-versa, do plural pelo singular, do gênero pela espécie e assim por diante. Um exemplo é Paulo escrevendo aos Coríntios sobre a ceia do Senhor, quando Paulo disse: todas as vezes que beberdes, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Todas as vezes que beberdes este cálice em memória de mim. Se eu perguntasse para você o que é um cálice, você depressa me responderia: cálice é um recipiente pequeno para se tomar uma bebida, né? Então, quando Paulo disse: fazei isso todas as vezes que beberdes este cálice em meu nome, né, em memória de mim. Paulo então não está querendo dizer do cálice recipiente, do cálice objeto, do cálice vasilha. Não, ele estava se referindo ao conteúdo, que era o quê? O suco da uva, que simboliza o sangue de Jesus, que todas as vezes que nós tomarmos, conforme nos foi mandado, né, na instituição da ceia do Senhor, quando nós tomarmos, nós vamos fazer isso lembrando que Jesus derramou o seu sangue para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Amém? Então, nós vemos aí sinédoque. Depois nós vamos ver prosopopeia, que é a atribuição de feitos e ações de pessoas a coisas inanimadas. E nós vamos usar outro exemplo de Paulo, ao perguntar: onde está a morte, o seu aguilhão? Né? Quando Paulo fala: onde está a morte, o seu aguilhão? Então dá a impressão que Paulo está conversando com uma pessoa, quando na realidade ele está usando esta figura de linguagem que nós chamamos de prosopopeia, certo? E o que seria então o aguilhão? O aguilhão era um ferro pontiagudo usado para espetar os bois para que eles se movessem, se locomovessem, né? E de repente o Paulo está dizendo à morte, usando esta figura de linguagem prosopopeia: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ele queria dizer: ó morte, você não vai mais ferir ninguém, porque Jesus te destruiu, Jesus acabou com você, te derrotou na cruz do Calvário. Jesus matou a morte na cruz do Calvário. Era isso que Paulo queria dizer, né? Então, nós vemos aqui um outro bom exemplo, certo? Dado pelo salmista, quando ele disse, né? O amor e a felicidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão, a fidelidade brotará da terra e a justiça descerá dos céus. A sua intenção era exaltar a glória do reino messiânico, porque nós não conseguimos imaginar, né, aqui, por exemplo, a justiça e a paz se beijando, né, porque não são pessoas.
né? Mas aqui nós estamos entendendo o quê? Uma figura de linguagem para facilitar a compreensão nossa em relação àquilo que se quer dizer. Depois nós vamos ver hipérbole, uma outra figura de linguagem, que é o quê? O exagero, seja no engrandecimento ou na diminuição, na descrição de alguma coisa que nós queremos dizer. E o exemplo aqui, os espias, né, que Moisés enviou à terra prometida para espiarem a terra. Eles chegaram lá quando eles viram que na terra haviam gigantes, quando eles viram que tudo lá era grande, as frutas eram grandes, as coisas eram realmente conforme se haviam predito, tudo era muito bom, muito bonito, porém os homens eram enormes, as cidades ali em volta eram gigantescas, muito bem muradas. A Bíblia fala sobre os muros de Jericó, por exemplo, que era possível andar 2 carros emparelhados em cima do muro de Jericó. E era alto, bem alto, uma fortaleza. Então, aqueles homens voltaram para Moisés para dar o relatório, e eles deram um relatório negativo. E aqui, então, nós vemos uma aplicação de hipérbole, quando aqueles homens, 10 deles disseram assim, olha, a terra tem gigantes, tudo lá é muito bom, porém, nós parecemos diante daqueles homens como gafanhotos. Então nós vemos aqui que é um exagero na diminuição, na descrição daquilo que se quer dizer. Então eles disseram assim, nós parecíamos gafanhotos diante daqueles homens. As cidades são tão altas, tão muradas, tão fortificadas que os seus muros vão até os céus. Outro exagero, né? E um último exemplo do Novo Testamento que nós queremos usar aqui por exemplo, quando João escreveu, né? Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma delas fosse escrita, nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que fossem escritos. Também é uma hipérbole, ou seja, um exagero, né? De aumento, né? De engrandecimento. Por quê? Se tudo a fio que Jesus fez fosse escrito, é claro que caberia, sim. Né? Mas aqui o João está usando uma figura de linguagem, certo? E nós temos agora o tópico 2, que são as alegorias. Também são recursos literários, certo? Então vamos lá. Alegorias são exposições de ideias ou pensamentos, transmitindo, né, geralmente por histórias, transmitido geralmente por histórias, tá, gente? Com E, não com HI, certo? Você sabe qual é a diferença de um e de outro. E constituídas de uma sequência de metáforas que possuem um significado nas palavras e outro nos sentidos. Sendo assim, nós vamos falar de parábolas e fábulas, certo? Então, são aqui alegorias. Então, nas parábolas, por exemplo, e Jesus usou muitas parábolas, a narrativa de um fato possível, porém fictício. Isto é a definição de parábola. É a narrativa de um fato possível, porém fictício, com o propósito de ilustrar um escopo importante, certo? Então vamos lá. A Bíblia está cheia de parábolas e este recurso foi muito usado por Jesus e por seus discípulos, entre os quais nós mencionaremos aqui o que se encontra em Lucas 18, de 1 a 7, que diz, né, Jesus expõe a verdade de que devemos orar sempre sem desanimar, mesmo se as respostas da nossa oração se demorarem a chegar. E para isso Jesus usou o quê? Uma parábola, a parábola do juiz iníquo. E que parábola era essa? Ele estava contando de uma viúva, né, que tinha uma causa na justiça. E ela todos os dias ia bater na porta de um juiz. Porém, Jesus disse que este juiz era iníquo, ou seja, era um homem que não temia Deus, não respeitava homem algum. Era uma pessoa, assim, como que eu vou dizer? Era uma pessoa muito orgulhosa, muito snob, era uma pessoa altiva. E ele, então, não temia Deus, não respeitava ninguém, nenhum homem, nenhum ser humano, e ele tinha uma posição de destaque, de autoridade. Então ele fazia o que ele quisesse, né? Ele não estava nem aí para ninguém. E aí aquela mulher
embora ela fosse uma viúva, veja bem, uma viúva, ela não tinha um marido sobre ela para ajudá-la, para tomar a sua causa, ela era sozinha, e ela então batia todo dia na porta daquele juiz malvado, ruim, né? Iníquo. Todo dia ela batia na porta do juiz iníquo. Jesus contou essa parábola, ele tinha uma verdade por trás dessa parábola para dizer para nós. E aquela mulher todo dia voltava ali e batia. Um dia o juiz não aguentava mais ver aquela viúva e disse: olha, ainda que eu não tema a Deus, ainda que eu não respeite a ninguém, eu vou logo julgar a causa dessa mulher, porque eu não aguento mais vê-la na minha porta. E aí a história de Jesus, né, contada por ele, a parábola diz que aquele juiz julgou a causa da viúva e deu para ela, né, a questão ganha, né? Então nós observamos o quê? Jesus usa isso e diz assim: olha, se aquele juiz que não temia Deus, não respeitava ninguém, atendeu o pedido daquela mulher viúva, quanto mais o Senhor de vocês que está nos céus responderá às causas de vocês, se vocês forem diante dele. Assim também Deus não ouvirá os seus escolhidos, que clamam diante dele de dia e de noite? Será que ele continuará fazendo vocês esperarem? Esta era a mensagem que Jesus queria entregar a nós, ou aos discípulos da época, aos homens e mulheres daquela época, dizendo do dever de orar sempre, sem desanimar, de levarmos as nossas questões ao Senhor, que pode nos abençoar. Ok, pessoal? Para se interpretar uma parábola, o mais importante é encontrar o seu propósito. Em segundo lugar, devem-se considerar os aspectos essenciais, deixando de lado os pormenores. Ninguém deve, com base em Lucas 11:5-8, insistir em acordar uma família para pedir pães, né? Aqui Jesus conta, nesse texto de Lucas 11, do 5-8, Jesus conta uma outra parábola, falando de um vizinho inoportuno, né? Indiscreto, né? E chegou alguém na casa dele fora de hora, já era tarde da noite, e ele não tinha o que servir para aquela visita que chegou com fome, tarde da noite. Então diz a história que ele se levanta e ele vai à casa do seu vizinho, e ele bate na porta, não se importando de que todos já foram dormir, todos já estão descansando, todos já foram para a cama, as luzes já se apagaram, mas ele bate na porta, e alguém lá de dentro vai gritar para ele: pois não. Ele diz: olha, eu sou fulano de tal, eu estou aqui e quero te pedir que você me arrume aí alguns pães, porque chegou uma visita na minha casa e eu não tenho com que servir. E aí diz a história, a parábola, que aquele homem se levanta e serve de bom grado o seu vizinho, ainda que ele seja inoportuno, ainda que ele esteja quebrando ali, né, o sossego, a paz do outro que já foi dormir. E aí, o que Jesus queria dizer com isso, né? Ele queria demonstrar que nós podemos buscar a Deus e devemos buscar a Deus a tempo e a fora de tempo. Nós podemos bater na porta do Senhor quando nós temos uma necessidade, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite, seja a hora que for, porque ainda que aquele vizinho que estava sendo importunado não negou nada para o homem que estava importunando, também muito menos o Senhor negará para nós bem algum, se nós batermos na sua porta, se nós buscarmos a Ele diante de uma necessidade, seja qual for a circunstância, a hora, o momento. Amém? Olha que coisa boa, né? Então, nesta parábola, Jesus está ensinando estas verdades, né? Nestas parábolas. Depois nós vemos fábula. E o que é uma fábula? A fábula é a personificação de coisas ou animais com o escopo de ilustrar um fato ou uma circunstância. Um exemplo de fábula está em 2 Reis, capítulo 14, verso 9, que diz: o espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao cedro do Líbano: me dê sua filha em casamento a meu filho. Mas um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. Nós vemos aqui, né? Então, uma fábula, né? E esta fábula foi uma maneira pela qual Jeoás, que era o rei de Israel, encontrou para humilhar o seu oponente, rei de Judá.
que era Amazias, né? Lembra que nós falamos no nosso estudo de João, Evangelho nós falamos sobre a inimizade entre judeu e samaritano, né? Aqui nós vemos mais um pedacinho, né? Jeoás, na época, era o rei de Israel, era o rei dos samaritanos também. E enquanto que Amazias era o rei de Judá, das 2 tribos do sul. E eles eles desprezavam os demais, né? O reino do norte, todos do reino do norte. Por isso a rixa entre judeu e samaritano. Eles tinham as suas razões, que eu já falei em outra aula, né? E aí, de repente, num determinado momento, Jeoás, que era rei de Israel, ele quer humilhar Amazias, que era o rei de Judá. E ele propõe, então, aqui, esta fábula, né, dizendo que o cedro do Líbano pediu ao espinheiro a sua filha em casamento. E antes que o espinheiro respondesse que não, porque ele era orgulhoso, veio então um animal do campo, do Líbano, e pisoteou o espinheiro. E o Jeoás nem sabia, na realidade, mas neste momento ele estava sendo usado por Deus para predizer a ruína de Amazias, que era o rei de Judá, porque mais tarde, de fato, isso aconteceu, né? Um outro rei, um rei assírio, veio e destruiu tudo lá e acabou com tudo. Então, não adiantava de nada nesta hora, nenhum e nem outro se engrandecer, porque todos estavam na mesma condição. E quando Deus viesse resgatar, teria que resgatar todos os dois, tanto o reino do sul como do norte, para realmente colocá-los numa posição em que eles merecessem estar outra vez. Ok? Então, mas nós vimos aqui, então, fábula. O que é fábula? É usar, por exemplo, a personificação de coisas, animais, para ilustrar fato e circunstâncias, né? Então, vamos lá. Hebraísmos. O que são hebraísmos? São exemplos de natureza idiomática que representam de maneira específica e com singularidade a maneira dos judeus se comunicarem, né? Era o vocabulário que eles mais usavam lá, era o jeito deles se comunicarem, e é chamado de hebraísmos. E por que nós vamos estudar? Porque nós vamos encontrar muito na Bíblia. Os escritores da Bíblia usaram muito dessa figura de linguagem, hebraísmos, e ocorre abundantemente em todos os textos e passagens das Escrituras. Esta forma de comunicação está ligada diretamente às características culturais dos judeus. E só com estudos, né, o leitor comum pode perceber esses hebraísmos. Como, por exemplo, nós citaremos as formas mais frequentes de hebraísmos, que são os que indicam posse, Salmo 108, verso 9. Moabe é a minha bacia de lavar, sobre Edom lançarei o meu sapato, e sobre a Filistia jubilarei. Então nós vemos aqui que é uma forma de hebraísmo, né? Nós, quando lemos isso, não entendemos muita coisa, e só com um estudo mais apurado, como nós estamos fazendo, é que nós vamos entender que era um linguajar próprio dos judeus, né? E tinha um significado para eles. Por exemplo, lançar os sapatos, na linguagem hebraica, comunica o ato de se apossar ou dominar algo, certo? E nós vamos encontrar isso, por exemplo, aí na sua apostila você pode ler, né, o exemplo mais profundamente. Nós vamos encontrar na lei do levirato, que fala que quando, por exemplo, um irmão fosse se casar com a cunhada viúva, né, tinha essa questão do sapato, onde ela pusesse o sapato, e se ele aceitasse os sapatinhos dela, então diria que ele estava disposto a... E se ele não se interessasse, embora ele tinha o direito de se casar com ela, ele podia passar para o próximo, né? Então é toda uma questão aí, uma linguagem que só eles mesmos lá usavam e que nós podemos entender estudando um pouco mais, uma certa compreensão do que queria dizer. Mas é uma forma de... é uma figura de linguagem, no caso chamada de hebraísmos. Outro hebraísmo, por exemplo, são os que indicam contraste. Os judeus costumavam empregar essa forma para evidenciar uma realidade através da expressão de seu oposto. E são apresentados geralmente na forma de estrofes,
como 2 versos. Por exemplo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso está no Salmo 30, verso 5, né? Você vê um contraste aí. De noite chora a noite toda, mas de manhã se alegra. E essa alegria pode durar o dia todo, ok? É um contraste. Depois nós vemos Provérbios 15 e 20, que diz: o filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe, né? Depois, o ódio incita contenda, mas o amor encobre todas as transgressões. Provérbios 10, 12. Também são aí contrastes, né? Amei a Jacó, aborreci a Esaú. Romanos 9, 13. E depois nós vamos ver mais um tipo de hebraísmo, por exemplo, os que indicam felicidade e suficiência. E está presente na utilização do conceito de gordura. Né? Às vezes nós vamos ler isso na Bíblia, né? Gordura aqui entre aspas, né? Quando o judeu queria dizer de felicidade, de suficiência, de prosperidade, ele ia usar esse conceito, né, de gordura, né? Então veja bem, os escritos bíblicos usaram muito esse conceito para falarem de prosperidade e de alegria. Por exemplo, no Salmo 63, verso 5, o salmista escreve assim: a minha alma se farta como de tutano e de gordura, e a minha boca te louva com alegres lábios. Com esse salmo, o salmista está descrevendo o seu estado de felicidade, tá? Depois nós vamos ver, por último aí, né, nesse primeiro estudo aí, no capítulo 7, né, nós vamos ver, aliás, no capítulo 6, nós vamos ver o quê? Tipologia, que são tipos com Y, né? Tipos do grego, original do grego, que é o estudo o estudo da relação entre objetos e fatos do Antigo Testamento, considerados representações de acontecimentos futuros e verdadeiros revelados no Novo Testamento, que são então onde nós vamos encontrar os antítipos. Então, no Velho Testamento nós encontramos tipos e no Novo Testamento antítipos. Agora, eu queria dizer para você que tipologia, né, não faz parte dos recursos retóricos, tá bom? Não faz parte. Então, veja bem, Deus usou tipos no Antigo Testamento para comunicar verdades que facilitariam a compreensão do Evangelho no Novo Testamento. Tipos são de cunho profético, certo? Por exemplo, um tipo que eu quero aqui, um exemplo de tipo, o dilúvio. O dilúvio é um tipo de batismo e simboliza o quê? A morte do pecador. Quando Deus achou que o pecado estava demais, que ele não aguentava mais ver, ele disse: eu vou acabar com isso, eu vou matar o pecador. E ele então procurou um homem justo, alguém que pudesse então, alguém que ele pudesse usar, alguém que ele pudesse preservar, né, para depois continuar, dar sequência à raça humana, né? Então o que ele vê? Ele disse: vou acabar com tudo, eu vou mandar água do céu para baixo. Ele encontra Noé, e o Noé tinha um coração, né, diante de Deus. Noé tinha uma vida reta, Noé era um homem considerado justo diante de Deus, né? E aí ele dá uma mensagem para o Noé: pregar, você pode pregar que eu vou acabar com tudo, eu estou condenando o pecado, eu vou pôr um fim nisso tudo. E você constrói um grande barco, uma arca. E ele deu as medidas, ele deu o modelo, e foi inclusive a primeira embarcação. E o Noé começa o seu trabalho, que durou 100 anos, construindo aquela grande arca, obedecendo a Deus e pregando a mensagem. Deus vai condenar a raça humana, Deus vai exterminar com o pecado, e junto com o pecado, o pecador, né? Mas ninguém deu ouvido. E Noé termina a arca e Deus manda o dilúvio. Então, é um tipo, o dilúvio tipifica aqui a morte do pecado e também do pecador, porque o pecado paga, e paga bem. E nós vemos que o quê? Que o salário do pecado é a morte.
Em contrapartida, a arca era um tipo de Cristo. Por quê? Porque aqueles que aceitaram a mensagem e entraram na arca, acreditando que Deus iria condenar o mundo e o pecado, junto com ele o pecador, então eles foram salvos da morte, né? Então, aqui a Arca de Noé também é um tipo de igreja e um tipo de Cristo, tipifica o próprio Cristo, onde nós encontramos a nossa salvação, ok? Então nós vemos aqui, são símbolos, simbologias, são tipos e antítipos. Os tipos sempre vamos encontrar no Antigo Testamento, que era uma forma que Deus estava usando situações, circunstâncias e coisas para tipificar o que havia, as verdades que haviam de vir, para que quando elas chegassem, ficasse mais fácil para os seus filhos entenderem, né? Os homens e mulheres entenderem o que ele queria dizer. Nós vemos aqui outro tipo, que era Melquisedeque, né? Aquele sacerdote, antes de todos, que apareceu a Abraão, e para quem Abraão deu o dízimo, e recebeu dele, do sacerdote Melquisedeque, pão e vinho. Melquisedeque era um tipo de Cristo, estava tipificando o Cristo que viria, e ele ofereceu para Abraão pão e vinho, e Cristo ofereceu para nós pão, o seu corpo, e vinho, o seu sangue. Então é uma tipologia. Depois nós vemos aqui também o cordeiro. Lembra quando Deus pede para Abraão sacrificar Isaque? Se você me ama, me oferece o seu filho, o seu único, como sacrifício, como holocausto. E Abraão obedece, acreditando que se Deus disse que ele seria pai de multidões, então Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho Isaque, o seu único. Ele sobe um monte de Moriá com o seu filho, levando para o sacrifício. E quando ele está lá, de repente, quando ele coloca o menino sobre o altar, ele levanta o cutelo para imolar o Isaque, ele ouve uma voz que diz para ele: não faça nenhum mal, porque está aqui o cordeiro para o sacrifício. Então aquele cordeiro que foi sacrificado no lugar de Isaque é um tipo de Cristo, está tipificando Jesus Cristo, que foi imolado, foi sacrificado no lugar da humanidade, certo? Também outro tipo aqui, a história de José do Egito. Então nós vamos ver várias comparações, tipificando também Jesus. Quando José foi odiado pelos seus irmãos, Jesus não tinha muito o respeito dos seus irmãos, né? Eles não acreditavam num primeiro momento que Jesus fosse quem era, né? Nós vamos encontrar aqui referências, textos bíblicos dos irmãos de Jesus, até querendo prendê-lo, dizendo: você está louco, né? Então José também foi odiado pelos seus irmãos. Ele foi vendido por 20 moedas de prata. Jesus mais tarde é vendido por 30 moedas de prata. O José foi condenado e preso junto com 2 outros réus, cujo um foi libertado e o outro foi morto. Jesus também foi condenado e crucificado entre 2 ladrões, 2 malfeitores, que no caso um foi morto mesmo e morreu e se perdeu, e o outro, quando se arrependeu e pede para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, a Bíblia diz que ele foi salvo, né? Apesar de morrer a morte física, ele foi salvo, a alma dele foi salva. Então nós vemos aqui várias situações em que José do Egito é comparado com Jesus, era um tipo de Jesus, de Cristo. Ele está tipificando aqui o Cristo, né? Então, mas é importante nós lembrarmos que os tipos não estão na Bíblia para criar doutrinas, mas para confirmá-las. Ok, pessoal? Então nós vemos aqui, né? Estas situações. E agora nós ainda vamos falar, né? Falamos aqui da tipologia, né? E nós queremos ainda, então, falar, ainda neste nosso capítulo, ok? Nós acabamos aqui, né, na tipologia,
esse capítulo 6. E agora nós vamos partir para o capítulo 7, tá? Onde nós vamos encontrar aqui a exegese e os seus aplicativos, né? Eu ainda estava querendo aumentar o capítulo 6, mas chegou ao seu final. Vamos então para a exegese e os seus aplicativos, ok? Eu espero que você esteja aproveitando para a glória de Deus. Nós estamos chegando, né, no final dessa nossa disciplina de hermenêutica. E nesse capítulo nós vamos ver a questão da aplicabilidade das verdades bíblicas. Não é uma abordagem completa, pessoal, mas nós esperamos que você seja, assim, bem esclarecido e que você seja despertado no desejo pela prática da hermenêutica. E o que é mais importante é que é a prática da própria palavra de Deus. Se você é um estudioso de hermenêutica, se você vai aprender agora, né, com todos esses recursos aqui, a entender, a buscar melhor o esclarecimento do que a palavra de Deus queira dizer para você, que não seja só a nível de se tornar muito sábio diante dos outros, ou de criar um orgulho, dizer, eu entendo mais, eu aprendi mais, eu me aprofundei, eu sei melhor. Não, que o que esteja aqui, na realidade, por trás de todo esse interesse, de todo esse esforço, de toda essa busca e estudo, seja a vontade de obedecer e de praticar a palavra de Deus, certo? Então, que realmente isso fique para você, em nome de Jesus. Nós vamos ver aqui no tópico 1, conclusão literal, que é o aspecto formal, certo? E se trata da compreensão exata, conforme a letra, do conteúdo escrito. É o primeiro resultado do trabalho exegético. É quando nós conseguimos ler e compreender, tanto quanto possível, o que o escritor original pretendeu comunicar. E é lógico que existem passagens obscuras que nós jamais iremos entender, considerando o fato de que os textos originais não foram escritos para nós. Fee e Stuart, que são dois comentaristas, eles argumentam que os autores originais estavam sintonizados com seus leitores, de forma que eles podiam pressupor muita coisa da parte dos seus leitores. Quando Paulo, por exemplo, fala aos Tessalonicenses que é importante que se lembrem do que eu costumava dizer estas coisas, e portanto sabeis o que o detém, isso está em 2 Tessalonicenses 2, 5 e 6, a pergunta que fica para nós é: que coisas? O que detém o quê? Somente os Tessalonicenses sabiam, porque o que Paulo estava falando, o assunto que ele estava tratando, havia sido tratado verbalmente. Por quê? Pois eles costumavam dizer-lhes, seria igualmente difícil entender o sentido de por causa dos anjos, que está em 1 Coríntios 11, 10, ou sobre o que os que batizavam por causa dos mortos, 1 Coríntios 15, 29. Então, um exemplo que eu posso te dar, por exemplo, nós estamos numa reunião com o nosso líder, né? Você é um líder, você exerce uma liderança dentro da sua igreja, e de repente o seu pastor chama os líderes da igreja para fazer uma reunião com eles. E aí ele fala de um determinado assunto, e hoje não terminou a reunião, então amanhã eles vão se reunir de novo para concluir aquela reunião. E o fulano de tal faltou. E aí no dia seguinte o fulano de tal vem para a reunião. Não pude estar ontem, mas hoje eu cheguei. E o pastor pega a palavra quando inicia a reunião e disse: gente, como eu estava falando ontem, sobre aquele assunto que nós falávamos ontem, então hoje eu gostaria de dizer mais isso, isso e isso. Todos os que estiveram na reunião anterior sabem exatamente do que o pastor está falando. Porém, aquele líder que faltou ontem e só veio hoje, ele vai pegar o bonde andando. Ele não vai saber do que se trata, a menos que alguém pare e diga para ele, faça uma recapitulação do que foi dito ontem na reunião. Ele vai poder compreender. E nós, algumas vezes na palavra de Deus, não vamos ter esta recapitulação. Sabia disso? Aqui Paulo, por exemplo, estava escrevendo diretamente aos Tessalonicenses. Então, quando ele diz para os Tessalonicenses, né? Sabeis o que o detém. Então, ele estava dizendo, como eu já vos disse antes, era um assunto específico, tratado verbalmente. Foi registrado? Sim.
porque Paulo ensinava eles, Paulo falava com eles, orientava eles, mentoreava eles, mas isso não era para nós, era para eles. Então, não tem como, nós não vamos achar em outro lugar escrito para saber o que queria dizer. Então, nem tudo que está escrito nós podemos querer compreender ao pé da letra, porque nós não vamos conseguir, e não era para nós, ok? Então, vamos lá. Nós dissemos que a conclusão literal é a compreensão do conteúdo escrito, mas não sobre o conteúdo escrito. Preste bem atenção, eu vou ler isso aqui outra vez para você, certo? Nós dissemos que a conclusão literal é a compreensão do conteúdo escrito, mas não sobre o conteúdo escrito. Dissemos também que existem passagens que não podem ser compreendidas por falta de conhecimento de todos os assuntos tratados verbalmente e que foram parcialmente mencionados nos textos. Como isso afetaria nossa disposição de obedecer? Vamos lá. Naturalmente, ainda que muitos leitores não saibam o que é hermenêutica, eles estão sempre fazendo as suas interpretações da Bíblia, não é verdade? Antes de conhecer o que você está aprendendo aqui agora, você já deve ter lido Bíblia, e você interpretou do seu ponto de vista, do seu jeito, né? Então vamos lá. Sempre que a lei, né? Então, mesmo que você ainda não estivesse estudando hermenêutica, você também já estava interpretando, mesmo apenas lendo, né? Eles são capazes de perceber que algumas passagens são impraticáveis, ou porque não conseguimos descobrir o que está implicando nos chamados textos obscuros, ou por causa da impossibilidade temporal ou relatividade cultural. E aqui nós temos um exemplo, né? Que o autor da nossa apostila vai dizer, por exemplo, aqui, ó, eu não conheço quem tem obedecido à ordem de Cristo quando disse, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Ou se a tua mão direita te escandalizar, corte-a e lança-a para longe de ti. Isso está em Mateus, capítulo 5, verso 29 e 30. Jesus disse isso para aqueles homens, né? Então, outro problema em se encontrar aplicabilidade para as orientações bíblicas é justamente a impossibilidade temporal. Imaginem aqueles crentes que costumam sortear versículos como meio de saber a vontade de Deus. Se abrirem a Bíblia aleatoriamente e com o dedo selecionarem a ordem, procura vir ter comigo depressa. Eles vão perguntar, ter com quem? Com Deus? Com Paulo? É engraçado até, né? Como executaria tal mandamento, né? Então, é difícil, é muito difícil quando alguém quer levar a Bíblia ao pé da letra, na risca, né? Porque nem tudo que está escrito foi para nós. E ainda que fosse, né? Jesus, por exemplo, dizendo aqui, já pensou alguém querendo literalmente cumprir isso que Jesus estava mandando? Jesus mandou sim isso daqui, né? Se o teu olho direito te escandalizar, arranca ele e joga longe de ti. Porque mais vale para você entrar no céu cego de um olho do que com os dois você ser lançado no inferno. E se a tua mão direita te fizer pecar, corta ela e joga fora. Porque mais vale você entrar maneta ou só com uma mão do que com as duas você ser lançado no inferno. Então, isso é o que literalmente está escrito, mas não é para ser colocado em prática desse jeito. Esse aqui é o aspecto literal, o aspecto formal, mas não pode ser aplicado. O que Jesus queria dizer com isso era o quê? Filho, às vezes o teu olho vai te fazer pecar. Você vai olhar para determinada coisa e automaticamente, sem dizer palavras, ou você já vai estar pecando. Mas você deve anular esta prática na sua vida. Ou se a tua mão te leva a pecar, né? Você deve anular essa prática na sua vida. E anular uma prática pecaminosa, gente, como por exemplo, você cortar um vício, certo? Um vício, por exemplo, quando você corta um vício na sua vida, que é pecado, que te corrompe, que te destrói, muitas vezes é como se você estivesse amputando um órgão, aliás, um membro do seu corpo. É como se você estivesse ficando aleijado,
porque aquela prática já te acompanha há muito tempo na sua vida, né? Então, é só com a graça de Deus que nós vamos praticar isso. Então, o que Jesus queria dizer, às vezes você vai se sentir manco, aleijado, quando você tira de você algumas práticas, vai custar, vai doer, vai te deixar mal, mas vale você, mal do jeito que você ficar, entrar no céu, ou ser garantido espiritualmente, ser salvo, do que você inteiro e praticando o que não deve, ser lançado no inferno. Ok? Então vamos lá. É a hermenêutica do bom senso que entra nesta hora. Como explicar que alguns grupos cristãos proíbam que as mulheres cortem os seus cabelos, ou exijam delas que elas usem véu para entrar nos cultos? E algumas igrejas fazem isso, como nós lá atrás já tínhamos falado, né? A Bíblia deve ser observada ao pé da letra ou não? Então aí entra a prática da hermenêutica do bom senso e a prática da hermenêutica, ou da ciência da interpretação. O bom senso, quando nós interpretamos a Bíblia, ela fala que não, a Bíblia não pode ser interpretada ao pé da letra, pelo menos no que diz respeito ao aspecto formal ou literal, o que realmente está escrito, ok? Por quê? O literal é geralmente o formal e o estético, e a saída é considerar a conclusão moral, é o que nós vamos estudar daqui a pouco, a conclusão moral, identificando os aspectos essenciais das passagens bíblicas. Então nós vamos agora para o tópico 2, que é a conclusão moral, certo? É o aspecto essencial, é o necessário para nós. Então vamos lá. É a compreensão, o que é a conclusão moral? É a compreensão do apelo moral existente no texto. Quando nós fazemos a leitura de 1 Coríntios 11, do 2 até o 16, sobre como as mulheres devem se apresentar na igreja. Nós entendemos no primeiro momento que o uso do véu é necessário. É isto que, com exatidão, está escrito no texto, certo? É isso que Paulo escreveu, que o uso do véu é necessário. Entretanto, agora nós vamos para a conclusão moral, certo? Que é o aspecto essencial. Entretanto, o uso do véu é a conservação dos cabelos, né? Representam o aspecto formal da exigência moral, certo? O uso do véu e a conservação dos cabelos representam aspectos formal, que é a exigência moral presente no texto. Por quê? Eu já te expliquei como as mulheres daquela época, da igreja de Corinto, só ali naquele contexto da igreja de Corinto, ficavam desconfortáveis quando as mulheres tosquiadas ou raspadas, de carecas, né, sem nenhum cabelo, se convertiam e tinham que entrar na igreja para assistir culto junto com as mulheres crentes, né, da época. Então, Paulo, para resolver aquela situação, Paulo diz: todas vocês, as cabeludas e as tosquiadas ou as carecas, vão usar um véu sobre a cabeça. Era a solução de um problema local, né? E isso por quê? Por causa da moral, não era por outra situação. Era só por causa do aspecto moral, certo? Então hoje, julgando aqui no nosso tempo, qual que é o aspecto moral para nós, né? Hoje nós não precisamos ter a cabeça coberta. As mulheres de hoje, na nossa cultura, dentro das nossas igrejas, para ir ao culto, não faz parte do nosso comportamento ter um cabelão gigantesco comprido, né, um coque enorme, para quem gosta muito bem, é bonito, né? Algumas mulheres ficam lindas com o cabelo bem comprido, os homens até gostam até o dia de hoje, né? Diz que nos tempos bíblicos era honroso ter os cabelos compridos. Se dependesse de meu marido, meu cabelo era muito longo, né? Mas de meia idade eu acho bom cortar. E então, como eu estava dizendo para você, o aspecto moral exigia isso, né? E hoje para nós, qual que é o aspecto moral para nós hoje dentro da igreja? Em relação ao nosso traje, né? Então hoje, para as mulheres da igreja, principalmente da nossa igreja, da nossa denominação, vamos dizer assim, que não temos uso e costume, né? Nós podemos usar uma calça comprida, as mulheres. Também podemos usar uma saia, um vestido, né? Um vestido sem manga, né?
Porém, o que é imoral? O que seria considerado hoje imoral? Nesse aspecto de vestuário, né? Comportamento dentro da igreja para a mulher, no que diz respeito à sua vestimenta, à sua compostura no vestir. Não adiantaria nada, por exemplo, uma saia longa até os pés, se a fenda atrás ou na frente, na perna, fosse aberta até quase o cós da saia, né? Estaria pondo à mostra o corpo da mulher da mesma forma do que se ela tivesse desnuda, né? Ficaria até mais interessante para quem vê, estimularia os olhos dos homens, né? Que são atraídos pelo que vê. Então isso seria imoral. Então aqui o que o autor da nossa apostila está querendo dizer, que se nós fôssemos aplicar hoje o comportamento da mulher na igreja, até do homem também, nós teríamos que julgar o que é imoral. Por exemplo, dependendo de uma tribo indígena ou de algumas etnias na África, não é imoral, por exemplo, a mulher mostrar a parte superior do corpo, usar uma saia da cintura para baixo, ficando com os seios de fora. Não é imoral para eles. O evangelho pode ser pregado lá, normalmente, homens e mulheres vão estarem juntos, vão se olharem, sem que a imoralidade aconteça. Porém, para nós é imoral. Então, aqui está falando que entra aqui a aplicação como que vamos dizer, da hermenêutica, né? Do bom senso. Vai entrar aqui a aplicação da hermenêutica do bom senso, né? Do estudo que vai nos trazer aqui o que é de bom tom, o que não é, o que é legal, o que não é, né? Então, por exemplo, um líder de louvor, ou um ministro, ou uma ministra de louvor, tanto homem quanto mulher, vai subir em cima do púlpito e vai ficar à mostra com uma roupa muito apertada. Ainda que seja uma roupa que cubra todo o corpo da mulher, corpo feminino, mas suponhamos que ela tenha um corpo bem definido, e também o homem, que hoje em dia está tão preocupado com essa questão de músculo, de definir o corpo e tal, e de repente ele veste aquela roupa muito apertada e sobe em cima do púlpito para ministrar um louvor. Isso também não é de bom tom, né? Se fosse julgar pelos aspectos morais, isso seria ruim, né? Infelizmente até acontece, mas não é de bom tom. Então aqui nós estamos vendo a conclusão moral. Quando eu leio a Bíblia e eu vejo que as mulheres da igreja de Corinto tinham que usar o véu, as que eram tosquiadas, e Paulo fala para não ficar assim aquela questão de divisão entre vocês mesmos, todas usem, as que têm cabelão e as que não têm, aí vocês vão ficarem num padrão só, todas iguais. Então eu quero dizer que isso era para resolver um problema moral. E hoje, para nós resolvermos problemas morais, nós vamos ler esse texto e vamos aplicar o que é de bom tom hoje no comportamento do crente, da mulher e do homem dentro da casa de Deus. Então, eis aí a conclusão moral de tudo aquilo que nós lemos, ok? Então vamos lá. Eu vou seguir aqui. Aliás, em nossa época e cultura, são outros os padrões de decência. Para nós mulheres, mulher parece indecente exibir os cabelos. Para a mulher daquela época era indecente descobrir os cabelos, ou exibi-los. Portanto, não achamos que as mulheres da nossa igreja devem cobrir a cabeça nos cultos, ou evitar cortar os cabelos, quando a questão da decência... Quanto à questão da decência, o caso é diferente. No texto o texto que não vemos sentido em obedecer, se entendido de forma literal, deve contudo ser levado a sério quanto ao seu apelo moral. Toda e qualquer cultura tem o seu padrão de decência e é relatividade cultural. Não achamos que seria aconselhável que uma mulher cristã se apresentasse em público exibindo partes do corpo, de forma que se assemelhasse a uma prostituta, como a exibição dos cabelos fazia com as mulheres nos dias de Paulo, né? Nós já falamos que as tosquiadas eram escravas ou prostitutas, que se convertiam e que até que o cabelo crescesse, é assim que elas iam se apresentar. Assim como as mulheres de Corinto não deviam
se apresentar com a cabeça descoberta, não seria aceitável em nossos dias de cultura ver mulheres em nossos cultos trajando peças sumárias ou qualquer roupa que evocasse indecência. O uso do véu é o elemento formal da exigência essencial e a decência da época da Bíblia, né? Então vamos lá. Ainda que muitos leitores não saibam o que é hermenêutica, já lemos isso. Nós vamos agora então ao tópico 3, que é a conclusão prática. Então nós vimos aqui, olha, a conclusão literal, que é o aspecto formal. Nós acabamos de ver no tópico 2 a conclusão moral, que é o aspecto essencial, ou seja, é o estudo, né, da consciência, né, do que nós vamos aplicar hoje, é o estudo do bom senso. Quando nós analisarmos o texto que foi escrito para aquela cultura e época, nós vamos ver o que hoje eu posso tirar disso, o que é decente hoje para mim nesse tempo que eu estou vivendo. E agora nós vamos para a conclusão prática, que é o aspecto aplicativo. E se trata do resultado final, quando nós chegamos ao entendimento de que Deus quer. E para esta análise, nós vamos retornar ao texto que nós escolhemos estudar nesta disciplina, que é o de João, capítulo 4, do 19 ao 24. Usando a nossa perícope, nós poderíamos ilustrar o nosso estudo com a experiência da samaritana. Então vamos imaginar que ela seja uma exegeta diante do texto, que é Cristo. Vamos colocar como que o texto fosse Cristo e a samaritana uma exegeta, que conseguiu entender o seu conteúdo. Vejo que és profeta. Como a leitora, a samaritana é uma pessoa influenciada por sua cultura, carregada de preconceitos e firmada em sua convicção religiosa, depara-se com o texto Cristo desconhecido, aparentemente repulsivo e limitado, porque estava com sede e sem balde. E ainda assim aceita fazer a leitura. Ela podia simplesmente ter ido embora. Por este foco, nós poderíamos extrair algumas lições. Então, aqui nós vamos fazer então um estudo da samaritana e de Jesus. Quando ela chega lá e se depara com um judeu, sabendo que judeu e samaritano não se comunicavam. O homem e mulher naquela época não podiam se falar em público, não podiam dirigir-se um ao outro em público, pelo menos não enquanto sozinhos. E ali estava toda a cena armada, os dois sozinhos. A mulher chega, escolhe uma hora em que ninguém vai estar no posto, porque de fato ela queria ficar sozinha. Ela chega lá e encontra um homem sentado, que aborda ela, puxa uma conversa, né? Me dá água. Ela olha para ele e fala, mas além de ser judeu e eu samaritana, além de me desprezar, não ter comunicação comigo, ainda me pede um favor. Mas ela aceita dialogar com ele, né? Ela aceita. Então, assim somos nós. O que isso aqui traz de aplicação pessoal e prática para nós? Assim somos nós. Quando olhamos para um texto da Bíblia que nós não entendemos de jeito nenhum, nós podíamos simplesmente virar as costas e ir embora, julgando o quê? A nossa impossibilidade de entender. Eu sou pequeno para entender isso. Mas não, vamos dar atenção, vamos pelo menos ler. Como aquela mulher que aceitou pelo menos dialogar com aquele homem, né? Ela, nem que fosse para dar uma respostada nele, ela disse, como é que você me pede de beber se eu sou samaritana e você é judeu? Se julga tão superior a mim, está me pedindo água? Aí ele olha para ela e fala, se você soubesse quem eu sou, você que me pediria, e eu te daria água viva. Aí ela olha para ele e fala, mas como assim? O poço é fundo, você não tem com o que tirar. Onde você tem essa água viva? E eles começam uma conversa, né? Então nós vamos todo desenrolar aqui, porque ela, pelo menos, aceitou a dialogar com ele. Na relação com Deus, o conhecimento de sua palavra é fator determinante, o usufruto de suas bênçãos. Partindo do contexto imediato, versículos anteriores, Jesus revelou que se a mulher tivesse conhecimento do que Deus tinha para ela e de quem ele era, ela teria sido
ela teria tido uma atitude diferente, pois, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz me dá de beber, tu lhe pedirias. Também é verdade que uma atitude diferente possibilitaria a ação dadivosa de Cristo, e Ele te daria água viva. Deus quer que nós o conheçamos, Ele deseja. É bom não subestimarmos um texto quanto à sua capacidade de nos ensinar e orientar. Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Vamos dizer que eu olhei para um texto da Bíblia e eu falo, meu Deus, esse texto não vai me ensinar nada. Esse texto não tem nada para minha aplicação pessoal, né? Como a mulher fez com Jesus. Você não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Esta postura só confirma a nossa ignorância. Aonde, pois, tens a água viva? Ela pergunta. Fazer perguntas ao texto que nós estamos lendo é um dos grandes mistérios do intérprete. És tu maior? A mulher pergunta para ele, o senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Então, assim como a samaritana dialogou com Jesus, nós precisamos dialogar com a Bíblia. Essa é a conclusão prática, é saber qual é o aspecto aplicativo que o determinado texto tem para mim e para você, ou para a igreja de Jesus, para quem nós queremos ensinar ou pregar. Então, quando nós lemos um texto, nós temos que perguntar, certo? Nós temos que dialogar com ele, como a mulher fez com Jesus. Ah, Senhor, és tu maior do que o nosso pai Jacó, que bebeu desse poço e deu dele para os seus filhos e gado? Né? Onde o Senhor tem essa água viva? Então, assim como aquela mulher fazia com Jesus, nós precisamos fazer com a palavra de Deus. Não se esqueçam de perguntar ao texto que você está lendo, o que você está dizendo, como você diz, por que você está dizendo isso, ok? O processo sempre fica interessante quando na verdade começa com o se descortinar, quando percebemos que o que está contido no texto é melhor do que o que já conseguimos até então dos nossos esforços e atribuições. E decidimos mudar. Então aquela mulher, quando ela percebe o que Jesus está falando, ela falou, se o senhor tem essa água viva aí, que eu não vou ter mais sede, então me dá dessa água para eu beber. Né? Ela pede da água para Jesus. E, vamos lá, é sempre possível que o texto nos coloque frente a frente com quem nós somos. Porque Jesus, quando a mulher pede da água, ele disse, olha, eu quero te dar da água sim, mas vai lá na cidade, chama teu marido e vem, e eu vou dar água viva para vocês. E aí a mulher, de um pulo, né? Ela disse, eu não tenho marido. Né? Vamos seguir aqui. Talvez seja esse o aspecto mais desconfortável, o de um confronto genuíno com Deus e com a sua palavra. Quase na totalidade das vezes, esse confronto nos incomoda. Porque quando ele manda ela ir buscar o marido, ela fala, eu não tenho marido. Então ela foi confrontada justamente no seu pecado. Porque ela já tinha tido 5 maridos e o 6º não era dela. Né? Então ela estava pecando. Ela estava arrumando confusões para a vida dela, ela estava trocando de relacionamentos como quem troca de roupa, para matar a sede da alma. Jesus propõe água viva, e mesmo que ela, olhando e vendo que ele não tem jeito de tirar, ele não tem balde, ele não tem como tirar uma água do poço para matar a sede dela. Ela fala, onde o senhor tem essa água? Se o senhor tem essa água, me dá para eu beber, para eu não voltar aqui. Ele disse, vai chamar teu marido. Ele confronta ela no pecado dela, e às vezes é exatamente isso que esse aspecto, né, aplicativo da palavra vai fazer conosco. Vai confrontar o nosso pecado. E o que nós fazemos diante desse confronto? Ficamos como estamos? Fechamos a Bíblia e guardamos? Porque ficamos dodói, porque nos confrontou? Não, nós vamos aplicar essa verdade em nós. Fazer igual aquela mulher, ela disse, eu não tenho. Aí ele disse, você disse bem. Você não tem porque você teve 5 e o que você tem agora não é teu. E ela então reconhece que ele é profeta. Identifica ele como alguém da parte de Deus, ou a boca de Deus, ou o verbo de Deus falando com ela. Ok? O intérprete
precisa ter um espírito humilde em aceitar a verdade revelada e disposição para aceitá-la, certo? A partir dessa palavra de Jesus dizendo não tens marido, a partir daí o intérprete começa a ver, porque a mulher disse, eu vejo que o Senhor é profeta, né? A partir do momento em que a palavra de Deus nos confronta, nós passamos a enxergar o que Deus quer conosco e o que Ele pode nos dar para melhorar e transformar a nossa vida. A mulher passa a ver, né? Então vamos lá. Como os leitores e intérpretes da Bíblia, nós devemos aplicar com diligência os métodos e regras da hermenêutica. Contudo, a leitura da Bíblia não é uma atividade meramente técnica e teórica. É, sobretudo, um contato com Deus, uma atividade que estimula a virtude e sugere transformação moral e espiritual que se pratica, que nós podemos praticar na nossa vida. E o contato com o texto sagrado deve ser encarado como um contato com o próprio Deus, assim como uma carta é para dois amantes distantes, certo? Você já ficou apaixonado, né? Hoje em dia as mães ficam doidas com as crianças mandando aí mensagem por celular, né? Os meninos e meninas novinhos, na fase de puberdade ainda, mandando mensagem, trocando mensagem por celular, fotografias e tal. No meu tempo de criança, com 14, 15 anos, eu não beijava ainda na boca, não namorava. Eu vim para um namoro já com meus 17 anos, mas eu falo assim, eu escrevia cartas e recebia cartas, né? E quando mandava uma cartinha para aquele menino que estava olhando, paquerinha, o coração palpitava quando a resposta chegava, né? Pelas coleguinhas, né? Levava a cartinha, trazia cartinha, a mãe nem sempre sabia, de vez em quando acontecia da mãe pegar uma cartinha daquela, aí a confusão estava armada, o castigo vinha, mas enfim, como uma carta é para dois amantes, quando eu leio, o coração palpita. Quando eu leio, aquilo entra em mim e faz em mim, né, uma sequência de, como que eu vou dizer, de reações. Assim tem que ser a palavra de Deus para nós, leitores da Bíblia. Amém? Vamos lá. O contato com as Escrituras precisa transcender ao físico e sensível, pelo simples contato sensível e superficial. O que a mulher pôde ver foi apenas um judeu com sede, num primeiro momento. O que ela pôde ver foi apenas um judeu com sede. Quando você vai ler a Bíblia, você vai ver apenas o que está escrito. O que está em foco é a iluminação, certo? O que o estudo da hermenêutica vai fazer conosco é clarear aquilo que os teólogos chamam de experiência mística e que produz tanto conhecimento como estímulo para agir em conformidade com a verdade revelada. Através dela, desaparece o judeu sedento e surge o profeta e o Logos, a palavra revelada de Deus. É nesse momento que a mente humana passa a manter unidade com o Espírito de Deus. Ok? Nós insistimos em que a leitura da Bíblia não deve ser uma leitura qualquer, que deve ser antes uma atividade espiritual e que não pode ser realizada apenas com as faculdades sensíveis ou ferramentas técnicas, acadêmicas, mas com as disposições espirituais e morais de saber, de ser e de fazer. O que Deus quer que nós saibamos, sejamos e façamos. Lembrem-se de que a iniciativa daquele encontro foi de Cristo. E ele chegou primeiro no poço. E uma prova do grande interesse de Deus em que nós o conheçamos, né? Então Deus está interessado em nós mais do que nós nele. Deus está mais interessado em que você conheça Ele pela leitura da palavra do que de você de conhecê-lo, certo? Igual Jesus tinha maior interesse na samaritana do que ela em conhecê-lo. A samaritana não apenas creu, como leu os seus pares
Aliás, a samaritana não apenas creu, como levou os seus pares, os seus amigos, a crerem também. Poucos personagens neotestamentários lograram como ela feitos tão grandes, porque ela levou toda a cidade de Sicar a crer em Cristo. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Amém? Testemunhou para eles. E aqui nós chegamos no final dessa nossa disciplina de hermenêutica, ok? Eu espero em Deus que você tenha tido um aproveitamento abençoado e mais do que isso, eu espero muitíssimo, tá? Que você faça uso do seu apêndice, leia, você vai ser enriquecido, você vai descobrir tantas coisas mais interessantes aí, você vai alcançar tanto conhecimento aí. Eu digo para você, ministrei para você essa disciplina e eu própria vou ler outra vez o apêndice, certo? Para me inteirar mais e para ter um conhecimento melhor. Nós gostaríamos também de falar para você da sua autoatividade, ok? Você precisa fazer a sua autoatividade. Se você já tem feito, você precisa trazer aqui para a nossa diretora ou para o pastor Éder, que vai nos entregar. Eu não tenho ainda nenhuma em mãos e eu espero que você faça para que nós possamos corrigir, certo? Depois você vai estar também recebendo aí a sua prova para fazer e nós vamos estar então corrigindo, avaliando você para te dar uma nota nesta matéria, nesta disciplina de hermenêutica. Queridos, foi um prazer, foi uma honra servir aqui, certo? Com você. E tem só uma última coisa que eu preciso, estava esquecendo. Uma pergunta foi feita para mim no decorrer da nossa aula, né? Acho que, se não me engano, a Suelen entrou em contato comigo pelo meu telefone e ela me perguntou: pastora Lúcia, eu quero saber se, por exemplo, o que José fez. Ela perguntou para mim o que o José fez para provar a pureza da Maria na noite da núpcia. Isso não está escrito. Eu até disse para ela: Suelen, eu vou procurar saber. É uma pergunta inteligente, já que o José não quis expor a Maria. Ele planejou viajar, sair fora secretamente, ir embora, para não expor a Maria, aquela vergonha, né? Aquela vexação pública, onde as mulheres tinham que provar a sua virgindade com o lençol da primeira noite manchado com sangue, dizendo que ela era pura, era virgem. E o José, então, foi avisado em sonho para não fazer isso, porque o que estava nela era do Espírito. Mas a Suelen perguntou: pastora, como que o José pôde provar a pureza da Maria? A Bíblia não nos relata. Procurei até em outros comentários, outras coisas, enciclopédia de dificuldades bíblicas, nós não achamos nada sobre. Ela também perguntou: e se a moça fosse para aquele desposamento, aquela experiência de 1 ano na casa do rapaz, e ela não se adaptasse, ela podia ir embora? Elas nem cogitavam sobre isso. Naquela cultura, a decisão do pai, da escolha dos pais, a negociação era fatal, era para ser assim. Então elas se adaptavam, porque o que elas queriam era casar e ter filhos. Era isso que era comum na época, né? Então eu acho que antes do desposamento, isso já ficava muito bem definido, porque se a moça não quisesse casar com um determinado fulano, isso ela resolveria primeiro com seu pai, e vice-versa. Se o fulano também não quisesse casar com determinada moça, ele já tinha que tratar isso antes com seus pais, né? Então não chegaria ao ponto mais sério, que era o desposamento, que era o período de 1 ano, onde a moça tinha que ficar na casa do rapaz. Então, quando ela chegou nessa fase, não tinha como voltar para trás. Já era uma decisão tomada, um dote já tinha sido entregue e a moça já estava se preparando para o casamento, tá? Mas, para isso, eu só vou deixar um versículo do livro de Deuteronômio 29 e 29. Como nós acabamos de ver, nem tudo nós vamos compreender, certo? E você fica em paz em relação àquilo que você, de maneira nenhuma, tem compreensão. Por quê? Porque aqui está escrito assim, em Deuteronômio 29, 29, está escrito assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, e as reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos, para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei, ok?
Ó, um beijo, Deus te abençoe e que você tenha sucesso nessa tua caminhada. Foi um prazer e uma honra, tudo de bom, um abraço.